Você já ouviu falar do hidrogênio verde? O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, e ele é considerado a matéria-prima das estrelas e corresponde a 75% da massa de todo o cosmos. Em relação ao planeta Terra, o hidrogênio é o terceiro elemento mais abundante na superfície. No corpo humano, ele é o elemento mais abundante em número de átomos e o terceiro em massa. Além de ser o combustível das estrelas, o hidrogênio é considerado um portador de energia fundamental para um planeta mais sustentável. Ele não ocorre isoladamente de forma abundante na natureza, e o método mais utilizado para sua obtenção é a eletrólise da água. Na eletrólise, a água é decomposta, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio que compõem as moléculas de água são separados por meio de eletricidade. Quando isolado na forma de moléculas de H2, ele pode ser usado para armazenar e gerar energia por meio de células a combustível, em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões. Ele também pode servir como insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia, de bebidas e também como combustível para navios e aviões, também para aquecimento de edificações. Sabemos que a eletrólise resulta em hidrogênio e oxigênio puros, mas a procedência da eletricidade utilizada nesse processo vai determinar o seu impacto ambiental. Ou seja, se o hidrogênio é obtido a partir de eletricidade produzida com emissão de CO2 na atmosfera como energia termoelétrica, ele contribui para o aumento da temperatura média global. A maior parte do hidrogênio produzido e consumido atualmente no mundo é obtido por meio de fontes fósseis de energia, como gás natural em refinarias, e esse é o chamado hidrogênio cinza. Há também o hidrogênio azul, obtido a partir de fontes de energias fósseis, mas o carbono gerado no processo é capturado a fim de neutralizar as emissões. Além do hidrogênio cinza e azul, há também o denominado hidrogênio verde. Hidrogênio verde é aquele produzido com eletricidade proveniente de fontes de energia limpas e renováveis, como as de matriz hidrelétrica, eólica e solar, provenientes de biomassa, biogás, entre outros. Ou seja, ele é carbono zero, obtido sem emissão de CO2. Como as fontes de energia renováveis tais como solar, eólica e biomassa são geradoras de eletricidade, o hidrogênio pode assumir um papel integrador, uma espécie de ponte entre a geração de energia elétrica e outros usos e aplicações como o energético e o químico. Esse conceito é chamado de Power to X e nós vamos chamar de PTX. As tecnologias PTX podem ser usadas para produzir hidrogênio para veículos movidos a célula combustível ou então querosene para aeronaves com baixo impacto climático e ambiental. O termo power se refere à sobra temporária de energia elétrica que está além da demanda, e o termo X significa a forma de energia ou uso pretendido. Por isso, o hidrogênio verde e suas tecnologias PTX são considerados fundamentais para a transição energética que está na agenda dos países comprometidos com o combate às mudanças climáticas. Projeta-se que o hidrogênio verde substitua o petróleo e o gás natural como principal recurso energético até 2050. O hidrogênio é peça-chave para países comprometidos com acordos de combate às mudanças climáticas. Por meio do Pacto Ecológico Europeu, o continente europeu se propõe a ser o primeiro com impacto neutro no clima, zerando as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Essa meta de descarbonização também é mundial, firmada no Acordo de Paris. Para limitar o aumento da temperatura média global em 2 graus Celsius comparada a níveis pré-industriais, como estabelece o acordo, a produção de hidrogênio verde deve corresponder a 18% da energia mundial em 2050. Algumas das projeções relacionadas ao hidrogênio são: até 2030, a produção anual será de 90 gigawatts no mundo. Além disso, a produção anual de energia a partir da eletrólise na Europa irá passar de 0,1 gigawatt para 40 gigawatts anuais. Também serão investidos 430 bilhões de euros em toda a cadeia produtiva do hidrogênio verde na Europa. Espera-se que o investimento privado no setor aumente em 6 vezes até 2025 e 16 vezes até 2030. Mas apesar do potencial do hidrogênio verde para substituir fontes de energia não renováveis em curto, médio e longo prazo, há questões que ainda precisam ser superadas para a aplicação dessa tecnologia. Quanto mais barata for a energia usada para gerar hidrogênio verde, mais viável será a sua expansão. Investimentos em aumentos de escala e de eficiência na produção de energia eólica e energia solar estão sendo direcionados para regiões do planeta com maior potencial. No Chile, por exemplo, está em construção uma planta comercial integrada para a produção, em escala industrial, de combustíveis de neutralidade climática, a partir da combinação do hidrogênio produzido a partir da energia eólica e o CO2 capturado do ar.
O projeto é chamado de Haru-Oni e recebe investimentos do governo alemão, além de vários parceiros internacionais. Atualmente, o hidrogênio verde é de 2 a 3 vezes mais caro do que o hidrogênio azul. Estima-se que os custos de produção do hidrogênio verde podem cair 62% até 2030, para algo próximo da faixa de 1,4 a 2,3 dólares por quilo. Caso isso ocorra, a paridade entre o custo do hidrogênio verde e do hidrogênio cinza pode ser alcançada entre 2028 e 2034, com projeções abaixo de $1 por quilo em 2040. O hidrogênio verde é uma alternativa vantajosa e segura de armazenar quantidades excedentes de energia eólica e solar. Basta direcionar o que sobra para realizar eletrólise, gerar gás hidrogênio e armazená-lo. Cabe ressaltar que o hidrogênio também pode ser gerado por outros processos, tais como a reforma e a gaseificação da biomassa. Além de evitar o desperdício de energias limpas, essa conversão é uma maneira de manter a regularidade no fornecimento de 2 tipos de energia, cuja capacidade produtiva oscila de acordo com mudanças no ambiente. Há desafios em relação ao armazenamento do hidrogênio em tanques, por conta da sua alta volatilidade e inflamabilidade, mas também há opções mais seguras para mantê-lo guardado, por exemplo, liquefazê-lo, diluí-lo em gás natural ou até agregá-lo à amônia, e nesse caso ele pode ser extraído da amônia lá no destino final. Tubulações de gás natural que já estão instaladas podem levar o hidrogênio diluído. O potencial de transmissão energética nessas tubulações é 10 vezes maior do que de uma linha elétrica e a 1/8 do custo. O setor de transporte gera 24% das emissões globais de CO2 por causa da queima de combustíveis fósseis como gasolina e diesel. Desse montante, 3/4 são emitidos por carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Por isso, mais de 20 países estão trabalhando para zerar as vendas de veículos poluentes até 2035. Projeta-se paralelamente a construção de 10,5 mil postos de abastecimento de hidrogênio para essa nova frota. No transporte naval, a amônia verde sintetizada a partir do hidrogênio verde pode impulsionar navios de carga, sendo o melhor custo-benefício para a descarbonização desse tráfego de containers até 2030. Para o setor de aviação, o desafio é desenvolver tecnologia capaz de impulsionar aeronaves de pequeno e grande porte com hidrogênio líquido. Outra opção é substituir a querosene de aviação por combustíveis sintéticos à base de hidrogênio verde que emitem menos carbono. Pessoal, mais informações sobre hidrogênio verde vocês podem acessar no portal Hidrogênio Verde, www.h2verdebrasil.com.br. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre o hidrogênio verde e todo o seu potencial. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um super beijo e até o próximo